Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, 21 de junho. A caçada ao assassino Lázaro Barbosa de Souza entra no 13º dia. No Rio, a polícia descobre um cemitério clandestino durante uma operação em São Gonçalo. 5 pessoas foram presas. A Prefeitura de Florianópolis oferece passagem de ônibus e até folga no trabalho para quem for se vacinar. E você vai ver também, hoje é Dia Internacional do Yoga, prática milenar que surgiu na Índia, vem ajudando muita gente a controlar a ansiedade durante a pandemia. É agora no Brasil TV. A polícia aperta cada vez mais o cerco a Lázaro Barbosa, o criminoso procurado por ter matado 5 pessoas em Goiás e no Distrito Federal. Hoje já é o 13º dia de buscas. 270 policiais foram mobilizados nessa operação. O Gabriel Garcia tem as informações. Olá para você que está assistindo ao Brasil TV. O assassino Lázaro Barbosa, de 32 anos, está sendo procurado há 13 dias. Com base nas últimas informações, o raio de busca dos policiais reduziu de 15 para 10 quilômetros quadrados. Está concentrado nesse momento em uma região de Mata Alta, com rios e também grutas, aqui no distrito de Girassol, que fica a 40 quilômetros de Cocalzinho de Goiás. Há relatos de moradores que disseram ter visto Lázaro por aqui. A Força-Tarefa continua com a mobilização de mais de 270 agentes. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que a equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal foi incorporada à operação. Também chegaram reforços de 2 cães farejadores. Agora são 5. Um deles é a Cristal. A Border Collie trabalhou nas buscas por vítimas da tragédia de Brumadinho. Lázaro Barbosa é investigado por matar 4 pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e um caseiro 5 dias antes em Goiás. A polícia aqui de Goiás criou um disque denúncia para concentrar as informações e agilizar as buscas ao criminoso. Até agora, eles já receberam informações do Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e também do Pará, mas nenhuma pista concreta. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Até o fim da tarde, Lázaro não tinha sido localizado. A cobertura completa sobre as buscas você tem daqui a pouco no Jornal Nacional. 5 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, os suspeitos têm envolvimento com roubos de carga e veículos, tráfico e sequestro. Durante as buscas, um cemitério clandestino foi encontrado. Cerca de 200 agentes se reuniram na Delegacia de Homicídios de Niterói por volta das 5 da manhã. A operação da Delegacia de Alcântara, em São Gonçalo, teve apoio da CORE e da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo era cumprir 16 mandados de prisão de criminosos envolvidos em roubo de cargas, de carros, sequestros e tráfico de drogas. Os agentes estiveram em 4 comunidades de São Gonçalo: Guaxindiba, Brejal, Viúva e Santa Luzia. 5 pessoas foram presas. Um deles é Jorge Maurício Vitor Costa da Silva, o Netinho. Os investigadores disseram que ele é um dos chefes do tráfico de drogas em Guaxindiba. O traficante João Vitor Pacheco, conhecido como Cara de Lua, foi encontrado em casa pelos agentes. A polícia disse que ele tem envolvimento com roubo de caminhões e também com sequestros. Os presos foram trazidos aqui para a Delegacia de Alcântara, em São Gonçalo. De acordo com a polícia, um cemitério clandestino foi encontrado na operação de hoje. Armas e drogas também foram apreendidas pelos agentes. Uma retroescavadeira foi usada para tentar localizar corpos no terreno, transformado em cemitério pelos bandidos. No local, foram encontradas ossadas, documentos e gasolina. Em outro ponto, a polícia recuperou veículos roubados. O principal alvo da operação era Fábio Sodré da Silva, o Cachorrão, considerado o chefe do tráfico na região, mas ele não foi localizado. Segundo as investigações, ele divide terrenos em lotes e expulsa moradores que se recusam a pagar taxas, que variam entre 3 e 5 mil reais. A polícia não informou que os presos apresentaram como defesa na delegacia. A Polícia Civil do Amazonas investiga a morte de um homem durante uma operação de sexta-feira contra organizações criminosas. Ele não era alvo dos mandados de prisão, e sim o filho dele, suspeito de participação na onda de ataques 15 dias atrás. A família diz que o homem levou um tiro sem reagir e não recebeu atendimento quando caiu.
Seu Sérgio Fragoso Monteiro tinha 50 anos. Em 30 deles, morou nesta casa com a esposa. O motorista de ônibus estava de férias e na última sexta-feira foi baleado na porta de casa. Era madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. Segundo a família, seu Sérgio acordou com o barulho de arrombamento e quando veio verificar, deu de cara com pelo menos 6 homens encapuzados e vestidos de preto. Sem saber que era a polícia, segundo a família, ele se assustou e fechou a porta. Foi quando recebeu um tiro e caiu. Por que eles não anunciaram que era a polícia? Porque o meu pai teria aberto a porta para eles entrarem, ficarem à vontade e fazer o que eles vieram para fazer. Ainda há marcas da violência pela casa. A filha do motorista de ônibus, que prefere não mostrar o rosto, diz que os policiais continuaram as buscas pela casa por quase 1h30. Disse também que só no fim decidiram prestar socorro ao pai dela, mas que ele já chegou sem vida ao hospital. Depois de minha mãe pedir muito, eles pediram para ela pegar uma rede para colocar meu pai para eles poderem levar, E aí pegaram, botaram na rede, jogaram ele na caçamba de um dos carros. A polícia estava lá para cumprir um mandado de prisão contra o filho do seu Sérgio, que, segundo a família, não mora na casa há 4 anos. Felipe de Lima Machado Monteiro, de 28 anos, é um dos suspeitos de envolvimento com os atentados em Manaus e em 9 municípios do estado no começo de junho, quando agências bancárias, prédios e monumentos públicos, ônibus e até ambulância foram incendiados. O filho do seu Sérgio era um dos alvos da operação conjunta entre polícias do Amazonas e Rio de Janeiro. Mas a operação foi sexta-feira, então o inquérito tem que ter um prazo normal para concluir. E todas essas informações elas estarão no inquérito policial. Eu ainda não tive acesso a essa documentação. A única determinação que eu fiz foi o encaminhamento para uma delegacia alheia às que participaram do fato, até para maior transparência, maior lisura. Neste domingo, chegaram a Manaus os 3 suspeitos de comandarem os ataques no Amazonas, presos no Rio de Janeiro. Felipe de Lima Machado Monteiro, alvo da operação em Manaus, continua foragido. Os policiais envolvidos na ação, que terminou com a morte do seu Sérgio, não foram afastados. A Secretaria Estadual de Segurança disse que o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. O Ministério Público do Amazonas informou que recebeu a denúncia e que vai apurar o caso. A gente fala agora da vacinação contra a Covid-19 em São Luís. Hoje foi dia de vacinar a primeira dose em jovens de 19 anos. Olá, São Luís segue como a capital brasileira que mais avançou na campanha contra a Covid-19 por faixa etária. A gente fala de um dos 9 pontos montados pela Prefeitura de São Luís para fazer esse atendimento ao público. Hoje estão sendo vacinadas pessoas de 19 anos. Amanhã vai ser a vez de quem tem 18 anos se imunizar contra a Covid-19. A gente lembra que a capital maranhense foi a primeira cidade brasileira a confirmar casos da variante Delta, aquela que teve surgimento na Índia, em 6 tripulantes de uma embarcação fundeada a 50 quilômetros da costa maranhense. Por causa disso, a região metropolitana de São Luís recebeu 300 mil doses extras do Ministério da Saúde de imunizantes contra o coronavírus. Desse total, 210 mil doses ficaram exclusivamente para fazer o atendimento ao público de São Luís. A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou mais uma vez o calendário que pretende vacinar toda a população adulta até agosto. E nesse fim de semana começou o projeto que espera vacinar todos os moradores da ilha de Paquetá. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Nessa segunda-feira foi a vez de vacinar aqui na capital fluminense as mulheres de 49 anos de idade, as gestantes e também as mulheres que tiveram neném há pouco tempo. A meta da Prefeitura é terminar essa semana vacinando homens e mulheres de 48 anos. Com o calendário antecipado, o município pretende vacinar toda a população adulta até o próximo dia 31 de agosto. No estado já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses do imunizante. A Prefeitura vacinou no domingo mais de 1.600 moradores com mais de 18 anos de idade na ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara. O projeto Paquetá Vacinada, da Secretaria Municipal de Saúde, quer avaliar os efeitos da vacinação em massa, além de fazer a testagem dos moradores em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O Rio de Janeiro teve um aumento de 31% na média móvel de mortes por Covid-19 em comparação com 2 semanas atrás.
Ao mesmo tempo, neste domingo, a ONG Rio de Paz fez um ato em homenagem a todas as vítimas da Covid-19 no país. A praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo, recebeu centenas de rosas vermelhas fixadas na faixa de areia. Faixas e cartazes também criticavam o modo como o governo federal e parte da sociedade vem tratando a pandemia. E a vacinação aqui no Rio de Janeiro também teve problemas na Baixada Fluminense novamente. Duque de Caxias registrou filas de até 4 horas ao longo do domingo, cena que acontece frequentemente na cidade desde o começo da campanha. O Ministério Público do Estado já até abriu um inquérito por improbidade administrativa. Em nota, a Prefeitura disse que os 7 pontos de vacinação da cidade funcionaram, mas como o município está vacinando pessoas acima de 49 anos, é normal que a procura seja grande. Volto ao estúdio do Brasil TV. Em Florianópolis, a Prefeitura está facilitando a vida de quem quer se vacinar contra a Covid. O Jean Halpe nos conta. Oi, Marcelo. São 2 medidas que, de certa forma, incentivam a vacinação e ajudam a evitar atrasos no cronograma. Com relação ao transporte, como funciona? A pessoa tem que ter o cartão do sistema de transporte coletivo da cidade e 48 horas antes fazer o cadastro no site da Prefeitura. Vai receber os créditos referentes a 2 passagens, de ida e de volta. Sobre a folga, basta apresentar no trabalho o comprovante de vacinação. Isso vale para o dia da primeira dose e também para o dia da segunda dose. E vale para o serviço público e também trabalhadores da iniciativa privada. Aqui em Florianópolis estão sendo vacinadas as pessoas com 50 anos ou mais e os grupos prioritários. 53% da população adulta da cidade já receberam a primeira dose da vacina. A Prefeitura alerta que 1.800 pessoas não voltaram para receber a segunda dose e faz um apelo para que essas pessoas procurem os pontos de vacinação. Marcelo. Em Iguapé, no Vale do Ribeira, em São Paulo, a Prefeitura faz testagem em massa para identificar moradores que podem estar com o coronavírus e não apresentam sintomas. 5.000 testes serão usados nessa ação. 2 tipos de testes são feitos: o rápido, que coleta o sangue da ponta do dedo, e o PCR, que colhe o material do nariz. A gente pergunta se tomou a vacina, se tem algum sintoma, né? Aí conforme for a resposta, a gente define qual tipo de exame, teste que ele vai fazer. Se tiver, fazer o swab, tomado a vacina ou ter tido Covid. Se não tiver tido Covid ou tem um sintoma, aí faz o teste rápido. A Aline veio fazer o teste. Há 7 meses, ela e o marido tiveram Covid. Fiquei 15 dias, tive sintomas moderados, né? Não fiquei muito ruim, mas também não fiquei tão bem. Mas foi difícil, né? Difícil, porque a gente tem medo de contaminar os familiares, né? E tudo mais. Desde o começo da pandemia, a doença já infectou mais de 3.400 moradores de Iguape. Para essa ação, o município comprou 5.000 testes. A testagem na população segue um cronograma nas unidades de saúde até o dia 25 desse mês. A ação segue paralela à campanha de vacinação contra a Covid, justamente para monitorar os casos positivos assintomáticos. Através da testagem, a gente consegue observar, como que está o vírus aqui no município. Dos testes realizados até hoje, a gente já realizou nessa campanha 400 testes e desses a gente só detectou 4 positivos. Então isso já é para nós um bom sinal, E a gente continua orientando a população sobre a importância de realizar esse teste. Ainda em São Paulo, moradores e produtores rurais da região de Pindorama, em Mogi das Cruzes, fizeram um teste para a Covid-19 neste domingo. Uma oportunidade de fazer o teste de graça e saber se está contaminado ou não com o novo coronavírus. A dona Lucimar queria ter certeza que não estava mais com a doença. Ela teve Covid há poucos dias, mas já tinha sido vacinada e por isso teve poucos sintomas. Fiquei sabendo do teste, quis vir saber se está tudo certo comigo, se eu posso voltar às minhas atividades, convívio social, até com a família, porque ainda eu continuo em isolamento. A Fernanda mora perto da Associação dos Produtores Rurais de Pindorama e aproveitou a campanha para fazer o teste. Já tive Covid em dezembro, aí como está fazendo o teste, aproveitei para vir fazer também.
Essa foi a segunda testagem realizada em moradores e produtores da zona rural para a detecção da Covid-19. Nesse domingo, na Associação de Pindorama, foram feitos pouco mais de 200 testes. Quem recebeu o resultado positivo foi encaminhado pelos profissionais da saúde para o atendimento adequado. Araraquara, que fica no interior de São Paulo também, começou o segundo lockdown do ano. A cidade já tinha fechado todo o comércio não essencial em fevereiro e agora volta a adotar medidas por uma semana para tentar reduzir o contágio da Covid-19. Esse lockdown começou ontem ao meio-dia e vai até o próximo domingo. Estão funcionando aqui em Araraquara, região central do estado, farmácias, serviços de saúde como clínicas médicas e veterinárias e postos de combustíveis, por exemplo. Supermercados, então, só pelo sistema delivery. E as ruas e avenidas da cidade estão praticamente vazias. Quem sair de casa e não apresentar uma justificativa vai levar uma multa, viu? O valor é de R$ 120. Araraquara decretou esse segundo lockdown no ano depois de ultrapassar 20% de infectados em relação ao total de testes realizados durante 3 dias consecutivos. A cidade foi a primeira do país a fazer um lockdown em fevereiro. E aí deu resultado, viu? Na época, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes chegou a cair 80%. Mas aí veio a flexibilização e os casos voltaram a crescer. Agora, mesmo com o lockdown, a vacinação contra a Covid está mantida aqui em Araraquara. Então o pessoal saiu de casa para se vacinar, mas tem que apresentar o comprovante, senão vai ser multado, viu? Na Bahia, começou a valer hoje a suspensão do transporte coletivo intermunicipal, rodoviário e hidroviário. Vale por todo o período junino. A medida é para tentar evitar a disseminação da Covid. O Mauro Anchieta tem as informações. A impressão é de que a gente nem está na rodoviária de Salvador às vésperas do São João. Em condições normais, muita gente já estaria viajando para passar a festa no interior da Bahia. No São João de 2019, por exemplo, ainda sem pandemia, quase 200 mil pessoas embarcaram aqui para curtir a festa em outras cidades. Naquela época, as empresas tiveram que abrir 1.800 horários extras. Mas pelo segundo ano seguido, o governo do estado suspendeu o transporte intermunicipal em toda a Bahia por causa da Covid. A proibição vai até às 5 horas da manhã do dia 28, segunda-feira que vem. Estão suspensas todas as modalidades de transporte coletivo, incluindo vans e ônibus fretados. Pernambuco entrou numa nova fase do plano de reabertura e as medidas restritivas foram aliviadas em todo o estado. Olá, em 35 municípios do interior de Pernambuco, onde apenas serviços essenciais podiam funcionar, o comércio e os serviços em geral reabriram. Mas a reabertura foi com horário restrito, até 6 horas da noite. No restante do estado, o horário do comércio foi ampliado até 10 horas da noite nos dias de semana e até 9 horas da noite nos finais de semana. Teatros, museus e cinemas também puderam voltar a funcionar, mas com apenas 30% da capacidade. As praias do litoral do estado reabriram para o banho de mar e a prática de esportes individuais. Agora, o comércio só pode funcionar nos finais de semana. Essa flexibilização foi possível, de acordo com o governo do estado, porque houve redução do número de internações e a fila de espera por leitos de UTI foi zerada. Em Brasília, ainda tem muita gente desrespeitando as regras de segurança. A polícia acabou com uma festa clandestina em Vicente Pires e a PM ainda dispersou uma aglomeração em frente a uma distribuidora de Águas Claras. Isso tudo durante o fim de semana. Sem máscara e sem distanciamento. Essas imagens foram feitas na noite do último sábado, em frente a uma distribuidora na Avenida Araucárias, em Águas Claras. O DF Legal e a Polícia Militar foram acionados para dispersar a aglomeração. A distribuidora foi multada em R$4 mil e vai ficar interditada por 2 meses. Na mesma noite, em Vicente Pires, mais aglomeração. Mais de 400 pessoas reunidas numa festa clandestina numa chácara na Rua 12. Depois de uma denúncia, a Polícia Militar chegou ao local e encerrou a festa. O DF Legal não foi acionado para aplicar multa. Flagras de aglomerações no mesmo dia em que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortes pela Covid-19. No DF, esse número passa de 9 mil mortes. Para os especialistas, esse não é o momento de se descuidar. Quando se analisa o comportamento individualizado,
uma pessoa assintomática pode transmitir para todas as outras que ela entra em contato. Por isso as aglomerações são tão perigosas e devem ser evitadas, porque o potencial de contágio em uma aglomeração é de todos que estão presentes nela. Veja a seguir, um incêndio assusta pacientes e funcionários de um hospital que fica na região central de São Paulo. Foi hoje cedo. Brasil TV volta com as informações de um incêndio hoje cedo no Hospital Pérola Baiton, que fica na região central de São Paulo. O hospital chegou a ser esvaziado. Marcelo Pereira é quem tem os detalhes. Foi um susto para quem estava no quarto andar do hospital, que é referência em saúde da mulher. Saía muita fumaça dos dutos do ar-condicionado, que foi onde o incêndio começou por volta das 7h30 da manhã. Ninguém ficou ferido. Os funcionários retiraram os pacientes às pressas e durante parte da manhã a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio ficou assim, tomada de gente. Algumas pacientes contaram que ficaram preocupadas quando escutaram o alarme do incêndio tocar. Eu já estava lá em cima, né, na hora que o alarme apitou. Aí disparou, a gente achou que era um disparo, né, de defeito mesmo. E de repente o guarda subiu, mandou todo mundo descer. Quando era umas 7h10 a gente já conseguiu sentir um cheirinho de fumaça. Mas até aí, né, todo mundo fica, será? E quando começou a disparar o alarme, aí o pessoal já começou a ficar assustado, porque a gente ouve, mas nunca acredita que é verdade, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo rompeu um cano de água que controlou o incêndio. Ao todo, 17 viaturas foram acionadas e mais de 40 homens fizeram os trabalhos de rescaldo e controle da fumaça. O trânsito na região também foi prejudicado e 14 linhas de ônibus precisaram ser desviadas. Antes das 10 da manhã, o trânsito foi liberado e o transporte público normalizado. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que o Hospital Pérola Baiton está funcionando normalmente e começou a apurar o que causou este incêndio. Hoje, Dia Internacional do Yoga, prática milenar que surgiu lá na Índia, mas que está cada vez mais popular por aqui e ajudando muita gente a controlar a ansiedade, principalmente nesse período de pandemia. A Silvane ficou grávida do Bernardo bem no início da pandemia. Todas as incertezas alimentaram a ansiedade. E fazendo yoga eu fiquei mais tranquila. Eu aprendi que no yoga que a gente tem que viver um dia após o outro. Eu era muito de querer saber do amanhã, com medo e do que poderia acontecer. A Adriana, instrutora de yoga e meditação, foi quem deu uma força. Inspire leve, empurra as paredes e gira as mãos. Para Silvane e para muitas outras pessoas, a prática presencial foi prejudicada pela pandemia, mas a procura pelas aulas, mesmo online, aumentou no período. A gente percebeu o quanto, as pessoas ficaram, mais ansiosas, mais angustiadas, mas ao mesmo tempo foi um momento que elas passaram a procurar por outras coisas. Às vezes não é o exercício físico, não é o trabalho físico que desgasta a gente, mas é aqui, a nossa mente que fica pensando, se preocupando. Um levantamento feito desde 2006 pela Fundação Getúlio Vargas mostra que nós, brasileiros, vivemos o pior momento no quesito bem-estar e felicidade. No primeiro ano da pesquisa, a gente deu nota 6,6 para satisfação com a vida. Essa nota chegou a 7,1 em 2013 e despencou para 6,1. A felicidade, ela é muito relativa a partir do indivíduo e do contexto social e cultural em que ele se encontra. Uma pessoa que está numa situação de guerra, por exemplo, um refugiado, para ele vir para a nossa sociedade e começar a morar no Brasil, é um motivo de felicidade, né? Ele vai estar numa situação melhor. Mas para a gente que viveu um Brasil antes, né, e tem outros parâmetros de realidade, outros parâmetros culturais e outras vivências, o Brasil de hoje não é motivo de felicidade, né? A gente vive numa pandemia, numa polarização política. O Marcelo é instrutor de yoga há 8 anos. Dava aulas gratuitas na rua, mais precisamente em uma praça. Com a pandemia, também migrou para o virtual, mas não parou de ensinar. Ele sabe como a prática milenar pode ajudar nesse momento.
O yoga quer dizer união. E aí tem a união entre o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. A gente vai adequar isso daí para cada dia a gente ter nossas funções vitais reguladas. O yoga ele trabalha muito a parte endócrina do corpo, a liberação de hormônios. Melhorando tudo isso, a gente consegue ainda mais buscar se ajeitar nesse mundo aí. Mais do que melhorar o lado psicológico, esse infectologista garante. Qualquer atividade, quer sejam exercícios físicos ou práticas como meditação e yoga, elas melhoram a nossa performance respiratória, elas melhoram a nossa capacidade de ventilação pulmonar. E isso, com certeza, é um fator interessante no combate de qualquer infecção respiratória. Age yoga, para conviver com tantos problemas. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.